Toma cuidado, Beto. Eu sei que você pratica aquele esporte, eu sei que você cuida da saúde, mas as jornadas de trabalho estão superiores a 55 horas semanais e isso está associando um risco, gente, atenção, de 35% maior para ter um acidente vascular cerebral, ou seja, o tradicional AVC. Além do mais, 17% maior de doenças cardíacas. Esse estudo veio de um trabalho da Organização Mundial da Saúde, onde colocou mais de 745 mil pessoas que, sim, tiveram problemas cardiovasculares e isso decorrente ao trabalho. Com a pandemia, nós tivemos um aumento muito também gradativo, porque o trabalho se passou ao home office e, ao mesmo tempo, o home office gera muito mais atividade, porque as pessoas não sabem controlar a quantidade de horas de trabalho. Eu chego a trabalhar quase 16 horas diárias, então ultrapassa as 55 horas semanais. E mesmo em sábado e domingo, pela nossa rotina, principalmente por coberturas esportivas e outros detalhes mais culturais, como escrever livros, se distrair com a família, que às vezes também gera o quê? Algo de desgaste físico, porque muitas vezes você tem que tomar decisões e o córtex pré-frontal, que é a parte do nosso cérebro que toma essas decisões, obviamente se desgasta ao longo de um período se nós não relaxarmos. E eu trouxe algumas dicas para você não passar por esse mal. Vamos lá, primeira dica: antes de você se deitar, se planeje para ter uma noite de sono tranquila. Então, com isso, você vai ter sonhos. Você sabia que sonhar faz bem para a saúde? Sim. Isso depois que, se você conseguir mentalizar esse sonho no dia, você planejar como executar esse sonho para ele se tornar realidade, é melhor ainda, porque você vai ter motivação e vai te trazer a endorfina da alegria. Trace planos continuamente, então diariamente coloque numa caderneta ou num papel que fique visível durante todas as suas horas de trabalho um plano e uma tarefa que vai te trazer satisfação profissional. Com isso você vai ficar alegre, você não vai gerar nenhum momento de discordância com si próprio. Tenha objetivos certos. Objetivos são fundamentais para você relaxar ao longo do dia, porque você sabe que não vai ficar preocupado, porque você já tem um foco, você já tem um alvo. E a quinta dica que eu trago para você, que é fundamental para você não entrar nessa lista da OMS, é você justamente separar um tempo sem celular, sem nenhum dispositivo eletrônico, para brincar com seus filhos ou curtir sua esposa em um ambiente natural, ou seja, num parque, ou numa praça, ou simplesmente em um lugar que seja algo agradável para você e as pessoas que estão à sua volta. Porque quanto mais alegria você tiver à sua volta, melhor será para você se alimentar de energias positivas. Eu trouxe uma notícia negativa, mas trouxe a solução para isso, Beto. Agora cabe você utilizar essas dicas ou não. O problema é quando pedem comida, eu falo sempre isso, né? O problema é quando pedem comida. Sidney, situação de momento em São Paulo, virando a chavinha agora, greve dos metroviários aí na capital, trânsito muito tumultuado hoje aí, Sidney? Olha, Beto, porque muda muito a rotina. Como o rodízio de carros ele está invertido para o período noturno, então nós já vemos uma movimentação tradicional de veículos que não deveriam circular, estão circulando no horário de pico. E hoje, com 3, 4 linhas aqui de metrô paralisadas decorrente a essa greve, que o João Dória disse que é irregular, realmente fez com que alterasse a rotina de muitos trabalhadores. Então isso interfere muito no trânsito, porque uma decisão assim muito rápida, principalmente de uma greve sem um certo anúncio, um planejamento por parte de pessoas, as pessoas se desesperam e obviamente saem. E o trânsito, pelo menos aqui na zona norte de São Paulo, onde eu estou nesse momento, nas duas
pistas das marginais, tanto para quem vai sentido Zona Leste, sentido Rodovia dos Trabalhadores, e quem vai para sentido Interlagos, que é a Zona Sul de São Paulo. Eu moro bem pertinho da saída da Rodovia dos Bandeirantes, movimentação lenta nesse momento. Então, se aqui na Marginal, na Marginal Tietê, está com esse congestionamento, com certeza em outros pontos da cidade também devem estar. É o prejuízo de não ter um transporte público eficaz, né, Beto? Se nós tivéssemos, sim, uma estrutura muito mais diversificada do transporte, principalmente de estações muito mais bem localizadas, principalmente nas periferias e nas extremidades da cidade, nós não teríamos esse problema, mas obviamente quando tudo para, a falta do trabalho do próprio empregado de determinado transporte que facilita o acesso do munícipe, obviamente não temos o que fazer a não ser utilizar outros recursos que seriam os ônibus que eles colocam à disposição. O sistema Paese que eles chamam, né? Aliás, Sidney, você acha que um dia, só para a gente concluir aqui, você acha que um dia nós teremos um transporte público de qualidade nas capitais brasileiras, Sidney? Olha, Beto, depende muito do que eles fazem com o dinheiro de investimento, porque tem como investir, porque tem muito retorno, né? As passagens são extremamente caras, né? Então, uma passagem de ônibus é R$ 4,30, então não há uma mudança, né, talvez naquela cúpula, para não usar a palavra cartel, das empresas de ônibus e de transportes aqui no Brasil, em São Paulo, porque são empresas que detêm contratos longínquos, né, de mais de 30 anos, desde quando privatizaram, tirando a CMTC, que era lá na década de 80, então desde a prefeitura de Luiz Erundina nós tivemos isso, e desde então não muda as empresas e também os donos. Então, enquanto levarem vantagem e não utilizarem o retorno financeiro que deveria ser destinado para a melhoria, nós ficaremos aí sempre à mercê. Por exemplo, estações de metrôs que levam 5, 6, 7, 14 anos para ficarem prontas. Isso daí é inadmissível numa cidade que gera muitos recursos em termos de impostos para o nosso estado. Então, nós temos que analisar dessa forma também, e eu acho muito complexa essa decisão. Então, por exemplo, uma estação, a cada 14 anos, então em 50 anos nós teremos 3, 4 estações novas. Isso daí, para uma cidade como São Paulo, nós nunca vamos modernizar a nossa via férrea, e isso daí atrapalha bastante.